I can jump down from here. Notícias aqui. Meu príncipe favorito, Louis, está de volta às manchetes. O príncipe Louis deu um passo à frente esperando sorrisos e aplausos educados. Mas o caçula da família real fez um comentário que paralisou a multidão em meio aos aplausos. Murmúrios se espalharam, os guardas se enrijeceram e os assessores trocaram olhares enquanto inocentes se deparavam com o protocolo. As câmeras registraram o momento, a rotina do palácio foi quebrada e uma aparição inofensiva, de repente, ganhou um peso muito maior do que a idade de uma criança. O que disse o menino de 5 anos que deixou as autoridades em polvorosa e os membros da família real discretamente alarmados? Acompanhe-nos enquanto essa única frase provoca ondas de choque que atravessam a tradição, o sigilo e o futuro da monarquia. Um sussurro que fez tremer o terraço do palácio. O príncipe Louis jamais pretendeu roubar a cena naquela tarde. Era para ser mais uma cena real familiar, sob o céu claro da primavera, com a família de Gales chegando ao terraço do palácio para uma aparição pública cuidadosamente planejada. O objetivo era simples: tranquilizar o público, demonstrar união e oferecer um vislumbre do futuro da monarquia. O príncipe William manteve-se calmo e sereno. Catherine desfilou com sua elegância habitual. O príncipe George permaneceu em sua posição com disciplina discreta, enquanto a princesa Charlotte sorria com confiança, já à vontade sob os olhares do público. E então, lá estava o príncipe Louis, enérgico, curioso e visivelmente encantado com o mar de bandeiras e rostos que o aclamavam à sua frente. A princípio, tudo seguiu o ritmo esperado. A multidão acenava, as câmeras disparavam. Os guardas do palácio permaneciam estáticos ao longo do perímetro. No entanto, aqueles mais próximos da família perceberam uma mudança sutil. Louis, em vez de permanecer no mesmo lugar, parecia distraído. Sua atenção se desviou da multidão e se voltou para os guardas que ladeavam o tapete vermelho. Com a confiança genuína que só uma criança possui, ele se afastou delicadamente de seu ajudante e deu alguns passos à frente. O que aconteceu a seguir durou apenas alguns segundos, mas seu impacto se propagou instantaneamente. O príncipe Louis inclinou-se para um dos guardas e sussurrou algo baixo demais para a multidão ouvir. O guarda curvou-se ligeiramente, escutando. Então, tão rapidamente quanto antes, o jovem príncipe falou novamente, desta vez com clareza suficiente para que os assessores próximos captassem fragmentos da fala. A reação do guarda foi imediata e inconfundível. Seu maxilar se contraiu, seus ombros se endireitaram, seus olhos se voltaram bruscamente para um assessor sênior do palácio que estava por perto. Quase imediatamente, outro guarda levou a mão ao seu dispositivo de comunicação. O público permanecia alheio, ainda aplaudindo e sorrindo, mas nos bastidores a atmosfera mudou. Movimentos que antes eram fluidos tornaram-se precisos e intencionais. O espaçamento cuidadosamente ensaiado dos detalhes da realeza foi sutilmente alterado. A calma deu lugar a uma urgência silenciosa. A princesa Catherine percebeu imediatamente. Caminhou em direção ao filho com velocidade controlada, colocando uma mão reconfortante, porém firme, em seu ombro. Por um breve instante, sua expressão serena vacilou, revelando preocupação antes de ser rapidamente disfarçada. Ela falou baixinho com Louis, guiando-o de volta à sua posição. Do outro lado do terraço, o príncipe William presenciou a conversa. Ele acenou brevemente com a cabeça, sem palavras, mas com clara compreensão. Testemunhas descreveram mais tarde a tensão como palpável. O que momentos antes parecera leve e festivo, agora carregava um tom tenso. Em poucos minutos, uma decisão foi tomada. A aparição foi encurtada, terminando quase 5 minutos antes do previsto. A sequência de saída foi alterada. A comitiva se moveu mais rápido do que o planejado, e a presença da segurança dobrou enquanto a família deixava o local e retornava ao palácio. Oficialmente, nada foi dito. Publicamente, o momento passou como mais uma aparição real. Mas dentro dos muros do palácio, as perguntas persistiam. O que uma criança de 5 anos poderia ter dito para desencadear uma resposta tão rápida e coordenada? E por que aquela única frase, dita pelo membro mais jovem da realeza, abalou um sistema construído sobre séculos de controle, silêncio e tradição? Então, o que exatamente o príncipe Louis disse que quebrou séculos de protocolo real? E será que uma criança realmente poderia revelar segredos que o palácio esperava que permanecessem ocultos? Continue assistindo.
A frase que se recusava a permanecer pequena. A transição dos sorrisos públicos para a preocupação privada aconteceu no momento em que o príncipe Louis foi conduzido de volta para dentro do palácio. O que se seguiu nunca foi pensado para câmeras ou multidões. No entanto, teve um peso muito maior do que a breve troca de palavras no terraço. Dentro dos aposentos internos mais tranquilos, os assessores esperavam que a tensão se dissipasse, supondo que as palavras da criança se transformariam em uma confusão inofensiva. Essa suposição se dissipou quase instantaneamente. Como exigia o protocolo, iniciou-se um breve debriefing. Uma assistente de voz suave, especialmente treinada para conversar com crianças sob pressão, ajoelhou-se ao lado do príncipe Louis e pediu-lhe calmamente que repetisse o que havia dito ao guarda do lado de fora. Não houve hesitação, nem riso nervoso, nem distração brincalhona. Louis ergueu os olhos, firme e seguro, e repetiu a frase lentamente, cada palavra clara. A sala ficou em silêncio, de uma forma que parecia pesada em vez de calma. Catherine estava a poucos passos de distância. Assim que as palavras se dissiparam, o sangue sumiu de seu rosto. Sua reação não foi de pânico, mas de reconhecimento. Os mais próximos a ela perceberam imediatamente a inspiração profunda, a postura congelada, o olhar que sugeria que ela ouvira algo que jamais esperara ouvir em voz alta, especialmente não de seu filho caçula. Sem chamar a atenção, ela se desculpou e saiu da sala, seu silêncio mais eloquente do que qualquer pergunta. O que o príncipe Louis dissera não fora por acaso. Segundo fontes internas do palácio, a frase ecoava uma linguagem contida em um relatório de inteligência real, altamente confidencial. Um documento tão restrito que apenas um pequeno círculo dentro da segurança do palácio teve acesso a ele. A semelhança era precisa o suficiente para gerar preocupação imediata. Isso não foi tratado como uma criança repetindo algo ouvido casualmente. A resposta foi rápida e excepcionalmente séria. Em poucos minutos, o chefe de segurança do palácio iniciou um protocolo confidencial. O nível de alerta interno do palácio foi discretamente elevado para o nível 31, um passo abaixo do bloqueio total. Esse nível nunca era ativado para mal-entendidos ou comentários inocentes. Era reservado para momentos em que padrões, e não incidentes isolados, começavam a se alinhar. Nos bastidores, as operações mudavam sem aviso prévio. As patrulhas de segurança eram sutilmente redirecionadas. As linhas de comunicação privadas eram protegidas e monitoradas. Analistas de vigilância experientes eram chamados para revisar os registros internos das últimas 48 horas, examinando minuciosamente os registros de acesso, os cronogramas de manutenção e as imagens das câmeras. Cada movimento dentro dos muros do palácio era repensado. Enquanto isso, o príncipe Louis era escoltado para uma sala de jogos privada em uma ala segura, cercado por rostos familiares e rotinas reconfortantes. Ele permanecia alheio à reação em cadeia que suas palavras haviam desencadeado. Para ele, nada havia mudado. Mas para os adultos que observavam atentamente, tudo havia mudado. O que mais os perturbava não era apenas o que Louis disse, mas como ele o disse, com uma calma certeza, como se estivesse constatando um fato simples em vez de uma observação preocupante. E no centro da crescente preocupação estava uma frase inquietante, que agora se repetia silenciosamente pelos corredores do palácio e nas reuniões de segurança. Eles observam de dentro das muralhas. Enquanto analistas trabalhavam e assessores seniores trocavam olhares cautelosos, uma questão mais profunda começou a tomar forma, uma que desafiava antigas suposições sobre privacidade, segurança e o que uma criança poderia perceber em um lugar construído sobre segredos, enquanto o palácio seguia em frente, exteriormente sereno, interiormente se preparando para o que aquelas palavras poderiam realmente significar. Como uma criança de 5 anos poderia proferir palavras que ecoavam segredos de décadas atrás? Que olhos ocultos espreitam dentro dos muros do palácio? Fiquem atentos, ecos enterrados sob a pedra. Enquanto as equipes de segurança do palácio trabalhavam durante a noite, uma constatação perturbadora surgiu na ala de comando. A frase que o príncipe Louis repetira calmamente. Eles estão observando dos muros. Não era uma frase que alguém deveria reconhecer. No entanto, ela tinha uma história. Os registros confirmavam que ela aparecera apenas uma vez antes, em um relatório interno sigiloso de 2002.
compilado durante os últimos anos do reinado da Rainha Elizabeth II. O relatório nunca foi divulgado ao público. Era composto por fragmentos envoltos em linguagem codificada, fazendo referência a uma irregularidade de segurança observada nos aposentos reais. A frase havia sido classificada como uma anomalia lexical, uma expressão incomum sem origem conhecida. Como uma criança de 5 anos poderia repeti-la naquele contexto exato desafiava qualquer explicação razoável. Enquanto os analistas rastreavam cronologias e registros de acesso, Catarina se recolheu aos seus aposentos privados. Sozinha atrás de uma porta trancada, ela moveu uma poltrona que ganhara anos antes da própria Rainha Elizabeth. Atrás dela havia um compartimento secreto, um que ela esperava nunca mais abrir. Dentro, um envelope fino, com o lacre desbotado pelo tempo, trazia uma única palavra escrita com caligrafia cuidadosa: Plarion. Era um nome jamais pronunciado em voz alta, compartilhado apenas entre Catherine e a falecida rainha. Ela leu o conteúdo rapidamente, com o rosto indecifrável, e então destruiu as páginas por completo. Quando retornou à ala de comando minutos depois, sua voz era calma, controlada, mas firme. A instrução era simples e perturbadora. O corredor da ala leste deveria ser monitorado novamente. Do outro lado de Londres, o príncipe William participava de um evento beneficente militar quando seu celular seguro vibrou seguindo um padrão preciso. 3 sinais curtos, depois silêncio. Ele reconheceu o código instantaneamente. Sem dar explicações, deixou o local. Sua partida repentina foi notada por observadores e registrada por diversos celulares. Quando seu veículo chegou aos portões do palácio, a segurança já havia isolado várias escadarias. Uma varredura minuciosa estava em andamento. Nada de concreto havia sido encontrado. Contudo, o instinto por si só desencadeou um dos sistemas de resposta mais antigos ainda presentes no protocolo real. Dentro do palácio, uma inquietação se espalhou silenciosamente. Membros da equipe sênior trocaram olhares carregados de lembranças. Alguns da geração mais antiga já haviam ouvido algo semelhante décadas antes, embora nunca pronunciado em voz alta em tal contexto. A declaração do príncipe Louis, por mais perturbadora que fosse, não era um caso isolado. Uma frase quase idêntica havia aparecido certa vez na última correspondência privada da Rainha Mãe Elizabeth aos arquivos reais. Escrito, revisado e, em seguida, deliberadamente removido de todos os registros oficiais. Essa conexão permaneceu enterrada em uma câmara restrita nas profundezas dos arquivos, onde um pequeno pacote envolto em pergaminho repousava sob o brasão pessoal da Rainha-Mãe. Poucos sequer sabiam de sua existência, menos ainda tinham permissão para examiná-lo. Entre esses documentos, havia uma carta há muito descartada por consultores modernos como mera reflexão simbólica, intitulada simplesmente como Uma Consideração sobre Observadores Invisíveis. Na época foi descartado como uma mera metáfora, os pensamentos de um monarca moldados por outra era. Mas quando a voz de uma criança ecoou as mesmas palavras dentro dos muros do palácio, essa rejeição deixou de existir. As semelhanças eram exatas demais. O tom era muito semelhante. E quando o arquivista sênior recuperou o único exemplar físico intacto naquela noite, uma linha, censurada em todas as versões públicas, estava totalmente visível. Não soa como poesia, mas como um aviso. Há aqueles dentro de nossos próprios muros que não servem à coroa, mas a observam, aguardando pacientemente. Como o príncipe Louis descobriu palavras há muito ocultas nos arquivos reais, insinuando vigilâncias dentro do palácio, o que isso poderia significar para os segredos da monarquia? Acompanhe-nos. Quando o passado ecoou no presente. No momento em que o príncipe Louis falou, repetindo as palavras arrepiantes, o palácio pareceu mudar imperceptivelmente. O que antes era descartado como divagações poéticas ou superstição cerimonial, agora exigia atenção. Temores ancestrais, há muito guardados em volumes empoeirados, sussurravam pelos corredores com renovada intensidade. A equipe dos arquivos, abalada e incerta, preparou um memorando lacrado para Lord Chamberlain, ignorando os trâmites burocráticos habituais. Não se tratava mais de mera curiosidade. Tornara-se uma questão de preocupação imediata. Décadas antes, durante a transição da Rainha Elizabeth II e os cuidadosos preparativos para a sucessão, a AIDS havia revisado muitos dos últimos escritos de sua mãe.
Na época, certas passagens causaram estranheza. A rainha-mãe havia mencionado observadores além do véu do serviço, uma expressão que um assessor se lembrou de ter questionado. A resposta fora firme. As palavras eram puramente simbólicas, nada mais que alegoria ou reflexão. O assunto foi discretamente arquivado, sob a categoria de sentimentalismo e nostalgia. Mesmo assim, o momento fora peculiar. Essas anotações foram escritas poucos meses antes da morte da rainha-mãe, um período em que se presumia sua lucidez mental impecável. Por quê, questionava-se Aides, uma matriarca tão disciplinada e exigente falaria de observadores invisíveis e potenciais ameaças dentro de seus próprios muros? Anos depois, até mesmo a princesa Anne, conhecida por sua perspectiva prática e inflexível, questionou em particular o conteúdo desses documentos. A explicação que ela recebeu foi a mesma. Os escritos eram despedidas emocionadas, repletas de metáforas e não avisos literais. Mas agora, com as palavras de Lewis ecoando pelo palácio, Anne teria se calado, sua compostura substituída por um olhar gélido. Testemunhas descreveram sua expressão como se tivesse se transformado em pedra ao ouvir uma frase que lhe haviam dito para ignorar décadas antes. Para a família real, que guarda sua história com precisão cirúrgica, essa súbita convergência entre passado e presente foi mais do que mera coincidência. Foi uma faísca que reacendeu conversas que o palácio há muito evitava. Protocolos antigos, informações cuidadosamente arquivadas e referências enigmáticas, antes consideradas poéticas, agora exigiam uma séria reavaliação. A coincidência entre a declaração da criança e as palavras quase esquecidas da rainha-mãe sugeria algo que não podia mais ser ignorado. Dentro da ala de comando, a equipe começou a revisar documentos que nunca haviam sido cruzados dessa maneira. Planos de segurança, cartas pessoais e relatórios de inteligência foram reunidos. Espalharam-se sussurros sobre padrões há muito despercebidos, sobre frases e observações que, antes isoladas, pareciam inofensivas, mas que agora formavam uma teia precisa demais para ser ignorada. O palácio, aparentemente sereno, estava internamente em alerta máximo, com sua equipe agindo com renovada urgência. A revelação foi perturbadora. Uma simples frase de um príncipe de 5 anos havia unido gerações, forçando a monarquia a confrontar as sombras do seu próprio passado. O que fora escrito em segredo décadas atrás, agora dito em voz alta pelo herdeiro mais jovem, exigia um acerto de contas. As paredes do palácio, construídas ao longo de séculos, pareciam subitamente repletas de significado. E se a criança pressentiu isso, quem ou o que mais estaria prestando atenção? Será que o príncipe Lewis realmente poderia desvendar segredos seculares dentro das paredes do palácio? Quem mais poderia estar observando em silêncio? Fiquem ligados. As revelações da Sala Azul. O que por muito tempo fora descartado como efemeridade histórica, retornava agora com um peso inquietante, sua sombra rastejando pelos corredores do palácio como um aviso silencioso. Os sussurros do passado, outrora sepultados sob décadas de burocracia, ressurgiam, exigindo atenção. Em meio à crescente inquietação, todos os olhares se voltaram discretamente para Catarina. Calma, serena e excepcionalmente bem informada, ela havia se movimentado silenciosamente pelo palácio por muito tempo. Mas agora ela parecia fundamental para a compreensão dos estranhos eventos que se desenrolavam. A pergunta crucial ecoava nos círculos mais íntimos. O que o príncipe Louis realmente vira e quem poderia interpretar aquilo? Durante anos, Catherine tivera acesso simbólico a uma câmara secreta em Windsor, conhecida apenas por alguns poucos escolhidos. A Sala Azul, escondida atrás de um painel reforçado perto do escritório particular da rainha, abrigava documentos reservados para futuras rainhas e guardiãs do legado da monarquia. Diferentemente de qualquer outro cômodo do palácio, ele não constava nas plantas oficiais e permaneceu intocado pelos funcionários ocasionais. Suas gavetas forradas de veludo continham diários, cartas e registros pessoais que abrangiam séculos. Entre eles, Catarina havia descoberto recentemente um conjunto de diários pessoais da Rainha Vitória, preservados em um estojo de couro costurado marcado com as iniciais Quinto. Uma entrada em particular, de 1852, chamou imediatamente a atenção de Catarina. Nela, a Rainha Vitória relatava um incidente com seu filho mais novo na época.
A criança proferiu palavras que não poderia ter aprendido, fazendo referência a observadores invisíveis e sombras que se moviam pela ala leste à noite. Victoria, meticulosa e serena, registrou o episódio não com medo, mas como uma nota formal de perturbação, enfatizando o silêncio da criança nos dias seguintes. Ela se descreveu como profundamente inquieta, anotando as palavras com precisão. Ele não é diferente daquele que virá, aquele que falará novamente o que nunca lhe foi ensinado. A semelhança com as declarações calmas, porém estranhamente precisas, de Louise era inegável. Catherine sentiu um arrepio ao reler as palavras, percebendo o paralelo inquietante entre o passado e o presente. A fraseologia, o momento e até mesmo a compostura da criança refletiam exatamente o instante que deixara a segurança do palácio em alerta poucas horas antes. Embora tivesse mencionado fragmentos dessas descobertas ao príncipe William de passagem, ela havia deliberadamente ocultado a totalidade da informação. A preocupação era extraordinária demais para ser expressa abertamente, e ela temia ser considerada paranoica ou, pior, supersticiosa. Mas agora, com seu próprio filho repetindo frases quase idênticas, os registros históricos não podiam mais ser ignorados. Uma frase, em particular, chamou sua atenção. Victoria registrou meticulosamente a localização da criança durante o episódio. Ela coincidia com as áreas do palácio agora sob renovada vigilância, incluindo os corredores da ala leste, recentemente monitorados após a declaração pública de Louis. O passado e o presente colidiam de uma forma que sugeria um padrão que exigia reconhecimento. Catherine, outrora vista como uma figura de elegância e compostura, estava silenciosamente se tornando a chave para decifrar um mistério que remontava a séculos. Cada detalhe, desde seu estudo minucioso dos diários até sua deliberada discrição ao compartilhar informações, indicava que ela compreendia a gravidade do que seu filho poderia ter sofrido. E enquanto as paredes do palácio pareciam guardar seus próprios segredos mais uma vez, um pensamento inegável começou a se consolidar. A história estava se repetindo, e o príncipe Louis havia se tornado o elo mais jovem de uma corrente que permanecera adormecida por gerações. Então, que segredos Catherine descobriu? E será que o príncipe Louis está, sem saber, revelando uma verdade oculta que o palácio guarda há séculos? Continue assistindo. Quando o silêncio se tornou o sinal mais forte, justamente quando os oficiais do palácio acreditavam ter controlado a crescente tensão, o controle escapou de uma forma que nenhum protocolo de segurança conseguiu reverter. Um informante anônimo da guarda vazou um relatório confidencial do incidente para um tabloide, e as consequências foram imediatas. A história explodiu em todas as plataformas de mídia com uma força impressionante. As manchetes gritavam que o príncipe Louis havia repetido trechos de um arquivo de segurança da realeza, mergulhando o palácio em pânico. A curiosidade do público cresceu. A coroa se viu encurralada, e pela primeira vez em mais de uma década, não houve nenhum comunicado oficial para acalmar a tempestade. O material vazado chegou pouco depois da meia-noite à caixa de entrada da redação do Evening Ledger. Veio de uma fonte não rastreável, um arquivo criptografado sem metadados que permitissem a identificação. Os editores estavam cautelosos. Alegações envolvendo a família real exigiam certeza, não especulação. Durante horas, a equipe de investigação da PAP trabalhou discretamente, verificando a redação, cruzando informações e consultando fontes confiáveis. O que transformou o ceticismo em urgência foi a confirmação de um ex-funcionário do palácio que se tornou informante. Segundo ele, a linguagem do documento correspondia precisamente a uma operação interna conhecida apenas por um círculo restrito como chave obsidiana. Assim que a confirmação chegou, a decisão foi tomada. Pela manhã, a manchete dominava os noticiários globais. No centro da polêmica estavam as mesmas palavras ditas inocentemente por uma criança de 5 anos. Eles estão observando das paredes. O artigo afirmava que a frase não era apenas perturbadora, mas estruturalmente idêntica à linguagem codificada usada em briefings de cenários confidenciais conhecidos como protocolos Ômega, que circularam entre 1997 e 1999. Um memorando parcialmente censurado, supostamente extraído de um debriefing interno, sugeria que a escolha de palavras do príncipe Louis correspondia à terminologia de alerta pré-estabelecida usada durante simulações de ameaças de alto nível. Para o público em geral, parecia impossível.
Para aqueles familiarizados com os sistemas de defesa reais, era catastrófico. A resposta do palácio foi um silêncio calculado. Nenhuma negação, nenhum esclarecimento, nenhuma garantia. Esse silêncio, deliberado e inquebrável, apenas intensificou o frenesi. Comentaristas questionaram como uma criança poderia repetir uma linguagem contida em arquivos de inteligência confidenciais. Analistas perguntaram por que o palácio não havia descartado imediatamente as alegações como fabricadas. Outros se perguntavam quem poderia ter exposto o príncipe Louis a tal expressão e por que uma linguagem adormecida por décadas ressurgiu repentinamente por meio dele. Nos bastidores, a pressão aumentava. Por volta do meio da manhã, 2 guardas graduados que estavam de serviço em Windsor durante o incidente original foram convocados para interrogatório. Os inquéritos foram conduzidos discretamente, mas a notícia se espalhou rapidamente nos círculos da realeza. Dias depois, um desses guardas renunciou sem dar explicações. Sua saída seguiu o protocolo no papel, mas o momento escolhido dizia tudo. Para observadores experientes, sinalizou uma ruptura. Algo na estrutura do palácio havia mudado, as especulações se intensificaram. O vazamento foi um ato de consciência ou um aviso? As divisões internas finalmente vieram à tona? A coincidência era impossível de ignorar. As palavras de uma criança, documentos centenários, uma linguagem de segurança há muito adormecida e agora uma brecha vinda de dentro da própria guarda. Cada elemento isoladamente poderia ser descartado. Juntos, porém, formavam um padrão preciso demais para ser ignorado. Enquanto a tempestade midiática se intensificava e o palácio mantinha o silêncio, uma realidade se tornou clara para aqueles que observavam atentamente. Não se tratava mais de uma única declaração feita em público. Algo sob a superfície da monarquia, cuidadosamente mantida e rigidamente controlada, começara a rachar e, de repente, se fragmentara. Revelava camadas que poucos deveriam ver. Enquanto os muros do palácio escondiam sussurros do passado, poderiam as palavras do príncipe Louis realmente expor um segredo há muito enterrado? O que você acha? A família real à beira de um ataque de nervos? Segredos, escândalos e as palavras de uma criança. Na manhã seguinte ao vazamento, o palácio era um lugar de silenciosa urgência. Em Windsor e Kensington, os assessores se moviam com a precisão fruto de décadas de protocolo. Contudo, seus gestos eram tensos, as arestas mais afiadas que o habitual. O príncipe Louis, cuja energia jovial outrora fora o ponto central de suas aparições públicas, foi discretamente afastado de todos os eventos agendados, sua presença deliberadamente minimizada. Catarina permaneceu praticamente fora de vista. Seus dias se enchiam de consultas privadas, revisão de documentos e o monitoramento sutil de relatórios de segurança. A família real de Gales não estava mais reagindo apenas à atenção externa. Eles se preparavam para uma tempestade interna que ameaçava o equilíbrio cuidadosamente mantido pela própria monarquia. O frenesi da mídia havia escalado além das expectativas de todos. Tabloides noturnos, redes de notícias internacionais e fóruns online fervilhavam de especulações. As manchetes gritavam: Príncipe Louis repete código confidencial, palácio em pânico e todos assistem das muralhas, falha de segurança real. O público, cativado pelo drama, debatia fervorosamente. O príncipe mais novo e inocente estava envolto em camadas de segredo ou havia algo mais profundo em jogo? Uma ameaça profética que de alguma forma permeava a linhagem real. Alguns aclamavam Louise como um símbolo da verdade sem filtros, uma voz inocente rompendo décadas de controle velado. Outros alertavam que suas palavras insinuavam um perigo há muito oculto, um perigo que se estendia por gerações, sussurrado em cartas particulares, diários e arquivos confidenciais dentro do palácio. As tensões se estenderam para além da equipe e dos agentes de segurança. Camila, profundamente irritada com as manchetes e desconfiada de sua origem, teria confrontado um membro sênior da corte durante o café da manhã. Pessoas próximas a ela descreveram o confronto como acalorado, repleto de acusações e frustração. Ela alegou que a equipe de Gales poderia estar orquestrando uma narrativa, uma campanha cuidadosamente construída para conquistar a simpatia do público e desviar a atenção das mudanças nas estruturas de poder internas. A sensação de isolamento, somada à percepção de que a influência de Catarina na mídia estava se transformando em um domínio sutil, só intensificou sua raiva. O palácio, pela primeira vez em tempos recentes,
parecia um lugar dividido não apenas pela hierarquia formal, mas também por alianças, suspeitas e o peso de antigos ressentimentos. Enquanto isso, o parlamento começou a se mobilizar. Uma coalizão de parlamentares da oposição apresentou uma solicitação formal de investigação, citando potenciais riscos à segurança nacional ligados à família do herdeiro. Parlamentares questionaram como informações confidenciais da família real poderiam parecer, mesmo que inadvertidamente, na esfera pública. As manchetes já haviam se espalhado pelo mundo, e a narrativa atingira um ponto em que nenhuma simples negação seria capaz de contê-la. Os apelos por transparência eram urgentes, e alguns chegaram a questionar se o sigilo interno do palácio poderia ter contribuído para a confusão, ou, pior, se mascarava vulnerabilidades antigas. Em meio ao turbilhão político e midiático, o debate público ganhou vida própria. Fóruns online debateram se o príncipe Luís era um mensageiro involuntário da verdade, ecoando advertências seculares enterradas nos diários da Rainha Vitória e da Rainha Mãe Elizabeth. Painéis televisivos analisaram as implicações de uma criança repetir frases que correspondiam a códigos de segurança de décadas atrás, enquanto manchetes globais retratavam o evento como um momento de inocência e consequências extraordinárias. Admiradores consideravam Luís um farol silencioso de honestidade, a criança cujas palavras transcendiam sua idade para iluminar padrões ocultos na monarquia. Os críticos alertaram que essas revelações expunham um sistema que vinha protegendo segredos silenciosamente por gerações e que a recorrência de tal frase poderia sinalizar um perigo mais profundo e não reconhecido. Em meio a essas crises sobrepostas, à pressão política, ao frenesi da mídia, à tensão familiar e aos ecos históricos, uma verdade tornou-se inegável. A história havia ultrapassado os muros do palácio, as palavras simples do príncipe Luís. A observação deles dos muros havia transcendido a curiosidade infantil. Eles se tornaram o catalisador de um acerto de contas, conectando passado e presente, inocência e autoridade. Curiosidade e cautela. A monarquia agora enfrentava uma questão que há muito evitava. Que verdades ocultas jaziam adormecidas em seus corredores, à espera de uma voz inesperada para despertá-las. Cada movimento, cada olhar, cada conversa sussurrada indicava que o equilíbrio do palácio era frágil. E em meio à crescente incerteza, o papel de Catarina, antes em grande parte cerimonial e simbólico, transformara-se em algo central, algo silenciosamente indispensável. Ela parecia a única em posição de interpretar as camadas da história, a linguagem codificada das gerações passadas e o significado das palavras do próprio filho. Enquanto os debates continuavam do lado de fora e a tensão aumentava dentro do palácio, uma constatação se cristalizou. A história da monarquia, sempre rigidamente controlada, havia entrado em um capítulo que não podia mais controlar totalmente. Então, o que você acha que Luís realmente viu por trás dos muros do palácio? E será que uma criança de 5 anos poderia mesmo revelar segredos enterrados por gerações? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.